É um prazer enorme receber você aqui, receber também a dona Milda Machado, que é sua mãe, né? Tem 87 anos e trabalha com vocês diariamente até hoje lá na empresa, né? Bom dia, eu gostaria de saber de vocês, né, como é que começou esse projeto. Nós criamos aqui na Gerais FM uma série chamada Empreendedores de Sucesso e vocês são indiscutivelmente empreendedoras de sucesso. Obrigada, Álvaro. Amor e carinho realmente são os ingredientes principais da Companhia do Sabor. E você não imagina a honra, o orgulho, o privilégio que eu sinto nesse momento de estar aqui, nesses microfones da rádio, desse importante meio de comunicação do mundo, né? Estar aqui com você, com Álvaro Pereira, que foi um dos meus ídolos, e então é uma honra, e sinto assim, que é uma responsabilidade muito grande, Álvaro, porque já vi pessoas sentadas aqui nessa cadeira, grandes empreendedores, melhores empreendedores de Coromandel, então é uma responsabilidade muito grande a gente usar esse espaço, esse horário, para contar a nossa história, uma história simples. Mas veja, a série se chama Empreendedores de Sucesso, não importa o tamanho do empreendedorismo. Tá então certo? Me enquadro nessa. E você se enquadra perfeitamente porque vocês são empreendedoras de sucesso e você vai contar um pouco dessa história para a gente, né? Como é que começou tudo isso? Vocês já eram empreendedoras há muito tempo, vocês tinham uma loja de tecidos inicialmente, né? Sua mãe à frente de tudo sempre, a sua mãe sempre uma referência importante para vocês. Eu gostaria que você falasse um pouco desse início, né, da atividade, como é que foi. Bom, Álvaro, nós trabalhávamos em empresas da cidade, né? E chegou o momento que a gente quis ter o nosso negócio. E naquelas decisões, conversas, mas em que ramo a gente vai atuar? E minha mãe, como sempre, a nossa inspiradora, minha mãe foi costureira durante uma boa parte da vida dela, nos criou basicamente na máquina. Costurei para criar minhas meninas. Ela costurou para criar a gente. E aí, então isso foi uma inspiração, porque a gente sempre viu ela ali com o tecido na mão, a gente sempre comprou o tecido para ela fazer para nós também, né? E isso decidimos que nós abriríamos uma loja de tecido. E inicialmente uma loja bem pequenininha, a gente começou até com alguns retalhos e tivemos aceitação. Naquela época se chamava loja alternativa, né? Alternativa, que muita gente ainda lembra. Temos hoje muitos clientes que vêm lá da alternativa. E então, assim, foi uma época muito boa, teve seu início, mas teve seu fim também. Então, mas a gente lembra, assim, com muita alegria também de fases da alternativa. Bem, vocês passaram por um momento de dificuldade com a loja de tecidos. Eu sei que você teve também uma doença grave naquele momento. E vocês são um exemplo também de superação, né? Porque foi um momento realmente difícil na vida de vocês, de todas vocês. Sua mãe, você trabalha também com duas irmãs, né? Vocês são também exemplo e referência de união familiar. Eu acho que boa parte da força de vocês está nessa união, né? A família é muito unida. Fala um pouquinho sobre esse momento de dificuldade e como é que vocês conseguiram superá-lo. Nós iniciamos a loja de tecido em 92 e foi assim uma fase muito boa, de muitas conquistas, né? A gente cresceu dia a dia, a gente crescia, a gente teve uma fase muito boa. Mas aí, em 94, começou assim, algumas dificuldades, porque eu tive realmente uma doença grave, um linfoma, que é um câncer, né? E que na época a gente não podia contar com serviços de SUS, e então assim não havia SUS, não tinha transporte. Até mesmo o hospital em Uberlândia era tudo muito simples, não tinha apoio nessa época. E aí o que acontece? Não tinha planos de saúde, mas eu queria viver e eu precisava viver. Então o que acontece? A loja era
onde a gente podia buscar algum recurso. Aí a gente deixou de comprar à vista para pegar o dinheiro. Tudo que entrava o dinheiro, eu passava para mim, porque eu tinha que pagar médico, eu tinha que pagar médico, eu tinha que pagar exames, era tudo pago. Só mesmo a quimioterapia que não era paga. E então isso foi descapitalizando a loja. Aí a gente deixa de pagar um imposto, aí você tem que pagar multa. Reduz o estoque? Reduz o estoque, você está num espaço físico bom, grande, bem montado, você paga aluguel, você passa por um aluguel mais barato, aí você começa a pagar juros. Fazer dívidas, isso aí vira uma bola de neve. É verdade. E cresce a cada dia. E talvez a gente também teve uma dificuldade de gestão. Com certeza que se a gente tivesse tomado uma atitude assim mais rápida, a gente não teria chegado onde chegou. Mas talvez a gente tivesse... Mas aí tem a doença também que tem tira a doença, o foco, né? aí a gente está Tira com o o foco emocional, da gestão, o né? psicológico, sabe? Se administrar um negócio com dinheiro é fácil. E com mas saúde, né? Com saúde é fácil, mas agora onde falta a saúde, falta o dinheiro, falta o crédito, aí... Só por milagre mesmo, precisa sobreviver. Mas vamos falar da superação, né? Vocês resolveram mudar completamente de ramo, passando para essa área de alimentação. Como é que surgiu esse estalo, né? Que vocês deveriam caminhar por esse caminho, produzindo quitandas mineiras ali, do cotidiano das famílias mineiras, né? Pão de queijo, broa, chimanguinho, essas coisas, né? Bom, Álvaro, não pensa que foi de uma noite para o dia, não. Nós vivemos nessa situação quase 20 anos. Tentando, não, vamos fazer isso. Não, mas não era. As dificuldades eram maiores, os juros eram altos, né? A gente não conseguiu mesmo. Essa crise se estendeu por muitos anos. Até que nós começamos a conversar entre nós. E que às vezes a gente fica fugindo, a gente fica negando, né? Tem uma negação, né? Começamos a conversar, então. Fugindo do problema, né? Fugindo do problema, tampando o sol com a peneira. Aí chegou o ponto que não, gente, como que nós vamos fazer? Nós temos os nossos valores familiares, né? De honestidade, de compromisso. Assim, não tem ninguém nos cobrando, mas vai chegar uma hora que vai cobrar. Aí o que acontece? A gente já não tem mais crédito em banco, porque o banco oferece dinheiro para quem está na situação boa, né? E a gente foi ficando numa situação muito difícil mesmo. Mas o que nós vamos fazer? Não vai cair do céu. Nós não temos um imóvel para a gente dispor, nós não vamos acertar na Mega Sena, isso é muito difícil. Vamos rezar. Nós sempre fomos pessoas de muita fé. Vamos pedir uma iluminação de Deus, uma orientação, um caminho. Nós precisamos encontrar um caminho. E a sua mãe sempre uma Aí inspiração, minha mãe né? sempre lá. Aquela fortaleza ali segurando a gente escondia muita coisa. Porque ela também sempre foi dependente financeira nossa. Então a gente escondia muita coisa dela. Mas a presença dela, as orações dela do texto diário, isso aí foi determinante. E você teve nesse momento também uma outra superação em relação à doença, né? Isso é fantástico, né? Você conseguiu dar a volta por cima de uma forma impressionante. Eu tenho uma saúde hoje de ferro. Tenho uma saúde realmente de meninas de 20 anos. E você ficou curada mesmo? Porque curada. Que época foi? 90? 94. 94, eu estava em Uberlândia e eu tive que ir para São Paulo, um dos hospitais de referência do câncer, né, que é o AC Camargo. 18 dias, e fiquei lá muito tempo e pedi o médico para deixar eu vir morrer em casa. E depois eu decidi que eu não quero morrer agora. Eu tenho muita coisa para me fazer. Estava nova ainda, né? E comecei a fazer meu tratamento. Até quero lembrar, assim, com muito carinho e muita gratidão, o doutor Marcelo, que foi para mim, abaixo de Deus, doutor Marcelo. Te ajudou muito na época? Me ajudou muito na época, nem cobrar as consultas minhas. Ele um dia falou assim, não sou mais seu médico, sou seu amigo. Então, isso aí. Então, essas coisas ajudou muito a minha superação. E aí, o que acontece, Álvaro? Nós começamos voltando, né, para a nossa mudança. O que a gente sabe fazer? Aí a Leila, minha irmã mais velha do que eu, falou assim, eu já sonhei
A gente fazendo biscoito, mas a gente não levou muito, não deu muito crédito. Sonhou mesmo, durante sonhou a noite? mesmo, E aí... Foi quase que uma mensagem ali aí nós recebida. começamos, assim, a pensar nisso, mas biscoito nós sabemos fazer. Nós crescemos nesse ambiente. A Lei foi, eu sou boa no pão de queijo. A Lenise, sei fazer rosca, eu sei fazer broa. E aí, sabe? Os produtos foram surgindo assim, um atrás do outro. Né? Então, a gente começou e assim, a mãe, pensar como nisso. É que ela... Aí, depois, o que acontece? Nós estávamos conversando lá na nossa lojinha lá, já pensando assim, o que nós vamos fazer naquele desânimo? O que a gente faz? O que a gente faz? Será que a gente mexe com isso? Tem mais o quê? Se a gente dá conta? Porque fazer dentro na cozinha da gente é uma coisa. Agora, você fazer em grande quantidade para o cliente. Né? Isso aí já muda pra de figura. Uma freguesia ali, uma você manter a fidelidade do cliente. Não é fácil, não. Aí, de repente, entra outra pessoa lá, naquele lugar, que eu acho que foi uma mensageira de Deus também. A Sandra de Moraes, do SOS. A Sandra entrou falando, Sônia, você sabe das nossas dificuldades. Nós estamos pensando nisso. Eu falei, nossa, para já. Você já deveria tomar essa atitude? Lógico, já pode esses mercados. E aí, Álvaro, foi nessa hora que eu falo assim, que a gente virou a chave. E já começamos a pôr promoção os nossos produtos que a gente tinha, e começando a conversar com os clientes, já alugamos a casinha lá no fundo, tudo muito simples, e falamos o que nós temos. Vontade de vencer essa situação, honestidade e os nossos braços. É o que a gente tinha. Então a gente pegou... E o caderninho de receita? O caderninho de receita. Como que vai ver? Ali, ó. Aqui, ó. O caderninho de receita. Né? Esse caderninho de receita era da sua mãe? É da Lenise. Mas o caderninho mesmo era da Lenise, mas tem muita receita aqui da minha mãe. Aqui estão todos os segredos da qualidade dos produtos feitos com amor e carinho. Feitos com amor e carinho. Está aqui o nosso caderninho. Isso aqui para nós é um tesouro. E a sua mãe está firme hoje com vocês, aos 87 anos, todos os dias lá presente. Vamos ouvir sua mãe um pouquinho sobre esse ela vai fazer 87, 31 de julho, mas ela vai todo dia de manhã com uniforme, uniformizada. E às vezes ela chega um pouquinho mais tarde, porque ela é gerente, né? Ela pode, né? Ela pode. Ela pode. Aí tem dia que ela chega e ela fala assim, boa tarde, meus amores. É desse jeito. Então vamos tentar. Dona Milda, ela tem uma dificuldade de audição, Álvaro, mas eu vou tentar transmitir. É normal nessa idade, né? Dona Milda, qual é o segredo, né, de chegar aos 87 anos com a sua vitalidade, com a sua lucidez? Eu achei que é a graça de Deus que caminha comigo, a fé e bons tratamentos, tomo muita vitamina e bem assim firme com as meninas. E por causa delas, eu não sei, não é brincadeira, né? Elas... E a senhora nunca parou de trabalhar também, né, mãe? Eu nunca parei. Eu chego na minha casa, eu mexo com as minhas coisas e... Aí eu lembro, eu rezo um pouco, estou trabalhando, cuidando das coisas, estou rezando e pedindo a Deus para me dar força e para as meninas e tudo. E graças a Deus eu peguei uma saúde muito boa, não tem nem problema de pressão, graças a Deus. Que felicidade, hein? Que graça. Tudo em mim, graças a Deus, é normal. E bem firme. E a senhora trabalha porque a senhora quer, né? Eu trabalho porque eu quero, eu gosto de fazer. Tem um serviço lá que eu gosto de fazer. Então, acho que tudo me ajuda, e né? O que é que a senhora mais gosta de fazer lá? Eu gosto de enrolar os pãozão, os biscoitinhos de queijo, mesmo pão para congelar, coisas. Mas o que é que a senhora mais faz lá? Que eu mais faço? A especialidade, o que a senhora gosta mais de fazer? Não, é isso mesmo. Eu chego lá e eu... É fiscalizar, né, que a senhora fala? A gerente, Só gosta de fiscalizar, né? Eu gosto de fiscalizar. Fiscalizar, inclusive, a qualidade, né? Ela fiscaliza tudo. Né? Controle de qualidade. E ela é capaz... Eu chego lá, eu fico meio
bravo, viu? Quando eu vejo. Ela prova tudo, né? Ela prova a massa né? ali. Ela prova Aí e ela funcionária, acho que não acho muito bom, não. Mas vamos ver que mas ela bagunça, credo. mas ela é aquela assim, que ela tem a capacidade de mesmo. fazer o custo. E eu não A tenho dúzia de preguiça. ovo tá tanto, Olha, isso aqui parte não pode. financeira. Minha mãe, ela tem uma capacidade que eu acho que nem é humana, isso é de Deus mesmo. Incrível isso. E a hein? presença dela, mesmo que às vezes tem Ela dia. calcula ali a margem de É. lucro de cada produto. E às vezes tem dia que ela está assim, mais indisposta, né? Uma gripezinha, qualquer coisa. Às vezes ela não vai, nossa, o dia é ruim. E depois ela vai, a presença dela lá basta. 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 A inspiração para as famílias. Pros E assim, funcionários. aquele respeito que a gente tem, opa, minha mãe tá aqui. Não. Né? Então, assim. E eu tenho, ó, perna quebrada, isso aqui foi quebrado. E tá, beleza. Foi doutor Manel que fez. Mas tá beleza. Ih, Muito Tudo bem. O mas importante tudo é isso, bem. que ela está em plena produtividade Tá. aos 87 anos. Isso é Doida. magnífico, Aí um né? dia tinha um médico lá, cliente nosso, e eu peguei, e minha mãe passando pra lá, pra cá, com batedeira na mão, com ovo na mão, peguei e falei assim, nossa, a gente fica preocupado, a gente fala que a minha mãe vai embora, e ela não quer ir, ela quer ficar aqui. Ele falou assim, menina, isso é vida pra ela. Se ela tivesse na casa dela lá sozinha, ela não estaria não dessa dá forma. conta, não, porque é É muito verdade. ruim. Ô, Cássia, e como é que surgiu a ideia de colocar o nome Companhia do Sabor, né? E a relação também dos produtos que vocês já fazem hoje, que é bastante diversificado, né? Você ampliou muito essa playlist, vamos dizer assim. O Álvaro, assim, a Companhia do Sabor, assim, nas nossas conversas lá, não sei se é porque a gente fica sempre juntas, né? A gente tem mais de 30 anos que trabalha, as irmãs e sempre minha mãe junto. Como que vai chamar? Companhia do Sabor. Tá, Companhia do Sabor, fechou, não teve não As tinha irmãs outra se sugestão. entenderam rapidamente, entenderam. não teve briga, não teve nada. Não, realmente, assim, os nossos desentendimentos que a gente tem desentendimento super normal. E esse slogan aí, produtos feitos com amor e carinho? Eu penso assim que tudo que você vai, por exemplo, você pegar uma farinha, você adicionar ovo, você adicionar o óleo, você adicionar o queijo, tudo, se ele não tiver esse tempero de amor e carinho, ele não funciona. Então, nós falamos assim, nós vamos colocar isso como nosso slogan, porque nós vamos colocar amor e carinho em tudo. Então, eu sim, hoje eu estava lá fazendo as broas de manhã, porque eu que faço, todos os dias, eu lembro da Marta, que foi uma da primeira cliente nossa, que a Marta falou assim, Cássia, tá muito gostosa a broa, mas você aumenta a pitadinha de sal. Então, além da pitadinha de sal, a pitadinha de açúcar, mas você tem que colocar o amor, tem que colocar o carinho, porque senão não vai. Não pode faltar nessa área de alimentação, em hipótese nenhuma. Não pode. Parece que você fez uma segunda pergunta. A playlist, né? Vocês aumentaram muito a oferta de produtos aí a também. gente começou, a gente não conhecia o perfil do cliente, a gente não sabia o que o cliente ia querer, né? Então a gente começou aquilo que é o mais básico, né? A rosca, as broas, o pão de queijo, os bolos. Quitutes mineiros em geral, né? Exatamente. Nós não usamos Tem nenhuma... uma função, elas. Nós não usamos nenhuma massa pronta, nós não usamos nenhum sabor artificial, até porque nós nem não acostumamos isso do que a gente fazia em casa, né? E aí a gente começou assim, mas aí o cliente começou a pedir, falou, não, mas vocês precisam ter o chimanguinho. Então vou fazer o chimanguinho. Então a gente diversificou assim, os itens. Por exemplo, a gente faz bolo, a gente faz uns 12 tipos de bolo. Não faz tudo todo dia, porque a nossa intenção é você ter todo dia novo. Então, a gente tem certos bolos que a gente faz todo dia, mas alguns a gente tem o dia certo. E aí, por aí vai, vencendo as dificuldades, os desafios e superando a cada dia, né, Álvaro? Então, vocês estão à frente de um empreendimento que já está completando agora 10 anos. Você me contou que os primeiros 5 anos foi para pagar as dívidas, né, do empreendimento anterior e se manter naturalmente, manter a família. E de 5 anos para cá, vocês já puderam fazer uma retirada muito maior e hoje conseguem manter
um padrão de vida bastante bom, né? Toda a família. Por isso é que eu falo que vocês são empreendedores de sucesso, independentemente do tamanho, né? Vocês deram a volta por cima, vocês são um exemplo de superação em todos os sentidos, superação na vida, superação em relação à doença, superação da dificuldade financeira, né? Então vocês são um exemplo para as novas gerações que estão chegando aí. E você fala uma coisa muito importante, que o que você produz, você vende. Isso é o maior sucesso que você pode ter no negócio, o que você produz, você vender, né? E você disse que você só não cresce mais porque vocês querem manter o padrão de qualidade dos produtos. A mão de obra está difícil, né? Vocês ficam relutando um pouco em ampliar, assim, ampliando também a mão de obra. É uma empresa muito familiar, né? Mas o fato é que vocês são uma empresa de sucesso familiar. Parabéns, né, pelos resultados que vocês obtiveram nesse período. Pode até ser que vocês queiram crescer uma hora dessas, né? Como é que você vislumbra o futuro da empresa? Crescer, a gente sempre foi um sonho da gente. Mas aí tem essas dificuldades, né? Uma empresa familiar, e a gente não quer perder essa característica de caseiro, que talvez seja um diferencial. E mecanizar, às vezes, podemos até mecanizar mais e tudo, mas a mão de obra humana, essa aí, ela tem que existir, né? Porque nós queremos, o nosso intuito, o nosso compromisso é de manter sempre a qualidade, o padrão, não perder isso, porque eu não posso perder a fidelidade do cliente. E esse é o outro segredo do outro sucesso segredo de vocês, né? O cliente é. que vai, volta sempre, né? Ele fica fidelizado. Então, às vezes você vai, hoje o pão de queijo não está igual de ontem, mas eu dependo do polvilho, eu dependo de uma série de coisas, né? Os fornecedores então, também, mas né? o que depende da gente, a gente não quer perder nunca. Então, nós temos hoje uma equipe boa, que a gente agradece, a gente está tentando formar uma equipe boa, a gente está feliz com a equipe atual. Vocês já são quantas pessoas hoje lá? Nós somos 10 pessoas. 10 pessoas que já vivem desse negócio. Exatamente. Hoje nós temos uma funcionária que já ajuda na produção de alguns itens, né? Então, penso que já é um avanço, né? E então... Com esse caderninho de receita aí, você já pode pensar até num sistema de franchising, né? Olha, isso é uma ideia. O know-how de vocês aí para que outros empreendedores possam também desenvolver a Companhia do Sabor em outros pontos e em outras cidades, por que não? Mas são muitos pedidos nesse sentido. Tem muita gente, olha, por que você não abre em tal lugar, sabe? Por que você não abre aqui mesmo na cidade? O segredo está aí no livrinho de receita. O segredo está aqui, esse tesouro aqui que a gente guarda com muito carinho. E aí, Álvaro, como você falou das dificuldades, nós tínhamos um objetivo de cumprir os nossos compromissos, graças a Deus foram cumpridos, e depois ele já falou, não, então agora nós vamos ter umas retiradas para nós mesmos, vamos cuidar da nossa vida. E muito interessante, Álvaro, que todas as nossas dificuldades, elas começaram com um problema de saúde que eu tive. E eu nunca tive uma irmã, nem Lenise, nem Leila, para falar assim para mim, entramos nessa dificuldade por sua causa. Nunca aconteceu isso. Todo mundo resolveu levantar de madrugada e trabalhar 13 horas por dia, às vezes até mais. Isso é fantástico. E nunca ninguém falou isso para mim. Nunca ninguém cobrou, naquela época foi eu, podia ter sido elas, mas assim, ninguém nunca me cobrou isso. Então, eu tenho que agradecer isso aqui de público, né, desse reconhecimento que eu tenho pelas minhas irmãs, né, e meus cunhados, que também tantas vezes acudiu. Muito amor e carinho envolvido nisso. Muito amor aí, e né? carinho, Meu pai morreu muito cedo, sabe, Álvaro? E a gente teve que se unir. E começou com a sua mãe assumindo com garra a responsabilidade pela família, pelas filhas, né? Educação financeiramente, o pouco estudo, né, que a gente tinha. Então foi. Ô, Cássia, falando ainda de sucesso, né? Do sucesso que vocês conseguiram, vocês já venderam pão de queijo até para o Bruno e Marrone? Como é que é essa história? Essa história tem. E não, nosso pão de queijo já foi até para Dubai. Nós temos... já está com fama internacional, então. De pessoas de Coromandel que moram em Dubai, que já levou nosso pão de queijo congelado, passar durante todo o tempo que estiver lá.
E o Bruno e Marrone já comeu dos nossos pães de queijo. Nós já levamos certamente para Brasília durante muito tempo. Olha. Morava em Brasília. E você é uma referência também. Não, mas também já vendi muito pão de queijo pro Álvaro Pereira, né, o grande jornalista, Pois que eu tenho até o segredo. Fidelizado também. Não, tá fidelizado, que eu falo assim, que eu sempre tive o sonho, eu falo assim, foi um dos ídolos, porque eu sempre tive o sonho de conhecer o Álvaro Pereira. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, viu o Álvaro na televisão, nossa, meu Deus, o Álvaro de Coromandel e tudo. De repente, o Álvaro chega na Companhia do Sabor. Álvaro, que alegria você nos deu. E assim, lógico que todos os clientes, porque cada cliente que entra lá naquela porta, para mim eu sou grata a Deus por ele. E volta sempre, e quem volta, entra ali volta. Mas vender para o Álvaro Pereira, porque foi realmente, realizou um sonho de conhecer ele pessoalmente e hoje está lá sempre a gente conversando, trocando ideia. Muito obrigado, Cássia, muito obrigado. Viu? Parabéns aí pela história de sucesso que vocês desenvolveram. Parabéns a Dona Milda, viu, Dona Milda? Falando parabéns para a senhora. Um prazer grande receber a senhora aqui, ao vivo, nos estúdios da Gerais FM, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, né, de vir aqui. Eu nunca pensava, né, apesar das minhas faltas, minhas dificuldades, dificuldade, né, para ouvir, mesmo para falar, mas agradeço muito a Deus que deu nessa idade, né, e hoje eu estou aqui. Muito e sempre obrigada. Ativa, né? Sempre ativa lá no trabalho. Acho que o segredo para chegar aos 87 anos assim, né, tão bem, é o trabalho mesmo, é o amor e carinho, é a unidade da família, né? Família, o contato com tanta gente, produtiva, né? Eu acho que essa coisa de idade não é assim motivo, né, para as pessoas se aposentarem realmente, aquela coisa de ficar sentado no sofá assistindo televisão. Isso hoje acabou, a minha né? mãe, se ela falasse, não, eu não quero ir mais, a gente ia entender. Apesar que ela faz falta, viu? Mas mesmo na produção ela faz falta. E essa coisa da idade está muito na cabeça das pessoas. E a sua mãe tem uma cabeça jovem, né? Ela realmente tem uma cabeça jovem e ela acompanha tudo. Ela acompanha a vida dos netos, tudo. Ela realmente é uma figura. O Cássio, eu passo a palavra aí para que você possa fazer a sua mensagem final, aí, as suas considerações finais. Nossa, Álvaro, em primeiro lugar, assim, eu espero que essa história nossa, uma história simples, né, traga algum benefício para quem estiver ouvindo. E agradeço, assim, imensamente, nunca vou esquecer esse momento aqui, Álvaro, esse convite honroso. E agradecer todas aquelas pessoas que, em um determinado momento da nossa vida, acreditou em nós. Acreditou, sim, teve a compreensão, a espera. Então, eu realmente quero que se torne público esse agradecimento. E agradecer a nossa equipe, né, que sempre está com a gente. Está ouvindo a gente lá agora, né? A Hélida, que eu quero lembrar muito bem, com a funcionária que ficou com a gente 10 anos, que só saiu agora porque ela passou num concurso, né? E também agradecer, assim, de forma muito especial os nossos clientes, né? Fidelidade dos nossos clientes. Espero retribuir e continuar servindo um produto que vai proporcionar, assim, saúde, né? E que faça presente nos momentos de encontro das famílias, né? Então, assim, a gente pretende servir sempre o melhor. Te agradecer imensamente, Álvaro. Mas, assim, sem dúvida que foi um dos convites que, assim, mais honrosos que eu já recebi. Ué, que bom, e muito prazer também, muita honra recebê-las ao vivo aqui nos estúdios da Gerais FM, contando, né, essa experiência, esse testemunho, né, de dificuldade em alguns momentos, mas de superação em todos os momentos, né, e de sucesso agora na Companhia do Sabor. Muito obrigado, Cássia, muito obrigado, Dona Milda, viu, pela sua presença. Muito obrigado aos ouvintes da Gerais FM. Eu que agradeço. Que nos acompanharam aqui durante toda essa entrevista. Guilherme, siga aí com a programação.